pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula de tape reading, série de introdução que a gente está fazendo aqui no canal. Se você não viu os vídeos anteriores, acesse a playlist aqui do Mercado Financeiro Introdução ao Tape Reading. Tem também uma de conceitos que a gente está colocando vídeo todos os sábados. Essa de tape reading está entrando às quartas-feiras. Então hoje a gente vai falar de uma ferramenta que eu vou colocar até em xeque o que muita gente que opera fluxo acha que opera só fluxo e às vezes fala mal do gráfico, às vezes até sem conhecer, né, achando que usa só fluxo. O que seria o fluxo puro, que foi até o que a gente viu nas últimas aulas? Seria isso aqui, ó. Aqui a gente tem uma ferramenta que é o Times and Trades, que ele mostra os negócios que foram executados, e o book de ofertas, que são as ofertas que estão sendo colocadas. Isso aqui a gente deu na aula passada, fez até um operacionalzinho básico, e se você opera só com isso aqui, realmente você não usa gráfico. Mas, cara, 99,9% das pessoas não usa somente isso aqui, tá? Então, hoje a gente vai falar da ferramenta que é o Volume at Price, que é um gráfico de volume por preço. Então, só para ter um esclarecimento, eu vim aqui, dei uma pesquisada no YouTube, e o que é gráfico? O gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados e usada para facilitar a compreensão das informações. Resumo é isso. E o que é uma representação geométrica? É uma figura. Então, quando você pega a plataforma e você coloca, aqui já tem aberto, acabei clicando errado aqui. Quando você pega a plataforma e você tem as informações que são os negócios que são feitos e o que tem de disponibilidade de negócio para ser feito, isso gera uma série de informações, de ferramentas, como a gente comentou nos últimos vídeos, entre elas esse gráfico aqui de baixo, vou puxar ele para cá agora, ó, que é o que a maioria das pessoas está acostumada a lidar na análise técnica ou na análise pura, sem indicadores ou com indicadores. Então, o que as médias, os indicadores fazem? Eles pegam essas informações que estão aqui do lado e transformam em representações gráficas, que são as figuras ou as linhas, as diversas informações que vêm do gráfico. E nesse gráfico aqui, se você faz análise técnica, se você usa o Price Action, você também consegue colocar uma representação de volume ao longo do tempo. Então a gente tem aqui um indicador de volume aqui embaixo, que eu tenho o volume de compra e de venda ou de negócios diretos à medida que as negociações elas vão acontecendo. Eu posso inclusive colocar um outro indicador na própria janela do gráfico aqui para poder verificar o volume. Então, se eu olhar aqui, eu tenho até como fazer configuração para segmentar entre compradores e vendedores, mas de forma muito simples. Se você pega aqui nessa região central do gráfico, você vai verificar que aqui, nesse período, foi onde saiu um volume maior nesse momento, e você tem também essa região aqui de baixo, que teve uma negociação muito intensa, lembrando que esse volume é um volume financeiro de negociação, que é onde a gente identifica onde estão os interesses de compra e interesses de venda. Então, o que é o Volume at Price? Eu vou tirar agora esse gráfico aqui de baixo, que eu usei só para explicar, e o Volume at Price ele é esse gráfico aqui que a gente está mostrando. Ele tem o nível de preço que está sendo negociado no momento. Isso aqui é um replay de dólar, então o contrato atual é o dólar X20, e aqui eu tenho uma negociação feita do preço 5.568 a 5.583. Do lado eu tenho um volume financeiro que foi negociado. Então o que eu vejo aqui? O que foi negociado nesse tempo de compra e de venda, e o que eu identifico como compra e venda? Essas barras verdes e vermelhas. Se você olhar aqui aquele gráfico que a gente estava mostrando, você vai ver que também tem uma coloração de verde e vermelho que você pode colocar aqui também. Esse outro tipo aqui você também poderia fazer essa configuração. Na edição aqui você escolhe os negócios que você vai considerar, se são só os diretos, são não diretos. Você pode destacar os maiores volumes e você pode separar por agressor. Então você teria aqui também aquele que pintou de azul os agressores de compra e vermelho os agressores de venda. Então se a gente voltar aqui, o que eu tenho aqui no Volume at Price? Eu tenho os negócios que estão saindo de acordo com a janela de tempo que eu escolher e uma representação gráfica, que são essas barras. Eu posso até aumentar aqui, ó, essas barras, para saber quem
teve mais força nesse momento? O comprador ou o vendedor? Então aqui a gente está com uma marcação de 60, isso aqui até não é muito fidedigno, porque o replay ele pula algumas informações, mas vamos fazer um exercício aqui. Eu vou colocar, o trade tem uma opção para a partir de agora, então eu estou com os negócios do meu Times and Trade saindo, vocês podem ver que a gente tem uma negociação maior, nesse caso aqui uma negociação maior na venda, eu tenho mais negócios vermelhos, vamos até mudar isso aqui. Deixa eu colocar o seletor de tabela aqui. Aqui já está como negócio agrupado. Não, então tá correto. Então eu tenho aqui eu estou com o Times and Trades agrupado. Então ele agrupa por agressão de compra ou de venda. E vocês podem ver que eu estou com uma movimentação de compra. Aqui eu tenho movimentação de venda. Tá vendo? Eu tive um negócio, uma venda pela Morgan. Ela agrediu 100 contratos no 72,50. Então se você vier aqui no 72,50, olha a barra que se formou vermelha no 72,50. Se eu colocar nos últimos 5 minutos, veja que eu tenho aqui o preço, ele teve uma máxima no 75,50, isso nos últimos 5 minutos, e ele desceu para o 5,68 e agora ele está sendo negociado a 5,570. Perceba essa última barra aqui, ó, no 5,568, agora mudou, até abaixou um pouquinho, ela estava inteira do jeito que está essa aqui embaixo, ó, só vermelho. O que significa isso? Que você tem um agressor de venda, a barra vermelha é um vendedor, você tem agressão de venda e essa agressão ela está sendo absorvida, tem compradores aqui no book que estão comprando esses lotes que estão sendo vendidos aqui. Então no operacional de fluxo, o que eu vou analisar? Eu vou analisar o que está saindo de negócio. Está vendo aqui que tem uma agressão de venda maior. Eu tenho um Times and Trades predominantemente em vermelho, com lotes do JP Morgan que agredindo a 5 lotes 90. Só que eu tenho aqui 225 lotes já agredidos na venda no 567 e o preço não cai. O que pode acontecer aqui num momento de mercado? Eu olho o que está acontecendo, eu vejo que tem mais negócios de venda e eu posso fazer uma venda se ele romper esse preço do 567. Eu já tenho aqui um possível stop, uma saída da operação. Então ele rompeu o 5,567 e não continuou a cair, eu vou estopar logo para cima, 2 pontos, porque ele não fez o que eu estava esperando. Agora, ele veio aqui do 5,567, teve uma agressão de venda muito grande aqui, de 415 contratos, o volume financeiro. Ele não caiu para o 5,567, eu vou fazer uma compra aqui em cima, depois da confirmação, por exemplo, aqui onde ele está, com o stop abaixo do 5,567. Então, essa representação gráfica, ela me dá uma condição de analisar o mercado, tanto no tempo que ele está acontecendo, quanto eu posso vir aqui num dia anterior, por exemplo, dia 20, e eu vejo aqui o que aconteceu no mercado. Então, no dia 20, ele teve uma máxima no 5,629, ele teve uma mínima no 5,550 e ele teve uma região de muita negociação aqui entre o 5,582 e 5,587. A plataforma ela até ajuda a gente, que ela marca as negociações, as regiões de maior negociação. Tá vendo que tem tá bem clarinho aqui, mas acho que dá para perceber, tem um retângulo aqui entre esses 3 níveis e um outro retângulo aqui nesses 5 níveis. Então eu posso analisar o mercado, inclusive um estudo pré-mercado, eu vou olhar os dias anteriores para poder saber onde que houve negociação e saber se o preço que está sendo negociado agora, por exemplo aqui no 5,569,50, na última semana, no último mês, nos últimos dias, se ele é um preço onde os players tiveram uma negociação. Então, em resumo, Volume at Price é um volume pelo preço. Então eu vou analisar o volume que está saindo em cada nível de preço para entender se houve negociação, qual que é o volume de negociação que está saindo no preço e por essa leitura, aliado à leitura do Times and Trades principalmente e do Book, para saber qual a decisão que eu vou tomar de compra ou de venda. Se vocês olharem aqui, ó, ele já negociou 1K nessa região de 72. Isso aqui pode ser um indicativo de que o preço ele veio lá de cima,
Tá vendo que ele teve uma máxima aqui no 5.583, ele veio lá de cima, veio até aqui embaixo, não conseguiu romper, mas também não está conseguindo subir para cima do 5.572, ou 7.2, como a gente fala, a gente costuma usar as últimas casas. Então, ele veio para cá, não conseguiu romper, ele tentou subir, não conseguiu romper de novo. Talvez isso seja um reforço para eu fazer uma venda aqui, na hora que ele rompeu o 5,77, porque ele está estreitando a região de negociação. Tá vendo? Ele subiu até o 7,3,5, voltou para o 7,1. Será que ele vai continuar subindo ou será que não? O mercado é quem decide, o mercado é soberano. Mas eu tenho aqui um indicativo gráfico dos negócios que estão sendo feitos aqui no Times and Trades, que eu vou utilizar essa informação para uma tomada de decisão. Então, uma possível operação, como eu comentei aqui, quando ele tentou romper o 67 e não conseguiu, seria uma compra aqui na região do 68, 69, com stop abaixo do 67. Se eu tivesse feito essa compra, quando a gente começou a fazer essa análise, eu já tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Com 5 pontos eu já tenho R$50 com um contrato de dólar, um contrato de mini dólar. Então é uma operação com uma leitura de mercado. Eu fiz aqui uma leitura de agressões de compra, agressões de venda, com um desenho de stop. Então eu tinha um stop bem curto aqui. Eu tivesse feito a compra, por exemplo, no 69, colocando o stop no 66, por exemplo, um ponto abaixo, eu teria um stop de 3 pontos, eu já teria ganho 5 pontos aqui, com uma relação de quase 2:1. Tá? Então, o Volumetric Price é uma ferramenta que te dá o nível de volume por preço e você consegue fazer uma análise com os recursos da ferramenta, da plataforma, se você tem uma agressão maior de compra, uma agressão maior de venda, e pelos tempos de negociação, que você tem aqui as janelas de tempo, 1 minuto, 2 minutos, 15 minutos, esse aqui é o TRID, acho que o Profit tem até mais opção de janela de tempo, você consegue fazer uma análise de onde o preço veio, para onde ele foi, onde teve maior negociação, e tendo uma janela maior de negociação, você tem mais players interessados naquele nível de preço. Então eu embaso mais a minha decisão, para que eu não faça uma decisão. A gente colocou um operacional de fluxo raiz, se você não viu, dá uma olhada no último vídeo. Você não fica só no olhômetro do preço e do que está saindo, está mais verdinho, está mais vermelho. Não, você começa a juntar as diferentes leituras de ferramenta e formar uma decisão um pouco mais embasada, um pouco mais segura, para poder entrar no mercado financeiro, seja na compra, seja na venda, buscando um ganho financeiro, comprando mais barato e vendendo mais caro, ou o inverso, vendendo mais caro e comprando mais barato. Mais uma vez, tivesse comprado aqui no 69, já está lá no 75, já são 6 pontos. Então são R$60 num tempo curto aí que a gente está conversando. Lembrando que você tem que considerar o seu stop, a alavancagem e o seu risco, o poder dos juros compostos, que são inclusive informações que a gente trouxe aí na playlist de conceitos que está sendo colocada aos sábados. Não viu? Então vai lá no canal, confere lá nas playlists, tem a playlist de tape reading, que a gente começou aí uma introdução, tem a playlist de conceitos aqui. Se você entrar na playlist de conceitos, a gente tem já vídeo sobre alavancagem, vídeo sobre stop, vídeo sobre juros compostos, informações que são fundamentais para quem está entrando no mercado financeiro e não quer ser pego aí de calça curta. Não é inscrito no canal? Inscreve aí, marca o sino de notificações e assim que surgirem novos vídeos você vai ser avisado. Tá bom, pessoal? Um abraço, obrigado aí por estar acompanhando essa série, e quem não é inscrito, lembra de se inscrever para a gente poder aumentar o canal, e deixa feedback, coloca as dúvidas aí no vídeo, para eu saber o que vocês estão achando, o que tem de dúvida, o que pode ser colocado para melhorar o entendimento de vocês. Um abração.